E aí, galerinha, boa de papo, tudo bem com vocês? Vocês estão a fim de uma fofoquinha, né, que eu sei. Uma fofoquinha braba, né? Então eu vou trazer aquela fofoquinha, né, daquele jeito. Ô, Jorge, roda a vinheta aí pra eles, por favor. Maria Felipa de Oliveira. Esse é o nome que eu vou tratar aqui hoje. Olha só, vamos pensar o seguinte, que a memória ela é muito seletiva, né? Tem coisas que são marcantes da nossa vida que a gente gosta de lembrar porque isso gera prazer, né? Agora tem lembranças que não são muito boas e com o passar do tempo, o exercício de não lembrar daquilo faz com que seja apagado da memória. Então, no assunto da história, você não falar sobre, não gerar registro sobre, o que pode acontecer? Pode acontecer o apagamento daquela memória. E aí na história, questões de gênero e etnia, sim, são motivo para não se falar. Ou de não produzir documentos sobre aquele assunto. Maria Felipa de Oliveira não está nos livros didáticos, só se for um livro didático muito ferrado, mas no livro didático que eu estudei, no qual eu não vou nomear para não tomar um possível processo, não havia o nome dessa mulher. Eu vou contar a história dela, do que eu achei sobre ela, e aí vocês vão julgar por que não se fala dela. Bem, a primeira informação que eu tenho, que é muito valiosa, mesmo não dizendo muita coisa. Não se tem a data de nascimento da Maria Felipa. Mulher preta, estimada no início do século XIX, né, que é o início do 800. Não se tem o registro da data de nascimento dela. Ela foi escravizada, depois ela conseguiu liberdade. Então a gente já consegue notar que a história do Brasil ela não se importa com a história dos miseráveis, mas sim com a elite, né? Afinal, a gente sabe o ano que o Dom João VI veio para cá, o ano que o Dom Pedro I nasceu, o ano que o Dom Pedro II nasceu, enfim, entre outras datas da história, e não se tem o registro de nascimento dessa mulher. Ó, só tem o registro da morte. Por que tem o registro da morte? Porque ela conseguiu um protagonismo na luta que competia também aos interesses do Dom Pedro I. Então ela foi uma figura... Eu não gosto de falar que ela foi uma heroína, tá? Eu não gosto dessas eleições de heróis. Essa luta incessante do brasileiro de ficar elegendo herói para dentro da sua história. Mas como uma grande representatividade essa mulher carregou. Ela, como eu falei, escravizada e liberta. Não é alforria, tá? Esse período, começo do século XIX, não se falava em alforria no Brasil assim como se fosse um grande direito, até porque a partir da segunda metade do século XIX que começou uma política pressionada pela Inglaterra de pensar nessa questão da alforria. Então a lei do ventre livre, a lei do sexagenário e entre outras leis que surgiram visando a alforria de pessoas escravizadas. Então o que a gente sabe dessa transição da colônia para o império e até uma prática comum na colônia, que era a questão da luta. Quilombo dos Palmares foi um ambiente de resistência praticamente o século XVII inteiro. Século XVII inteiro. Só na década de 1690 que Palmares acabou. Então a população do Brasil colônia já tinha a ciência dessas histórias e dessas pessoas que resistiam à opressão da coroa portuguesa e do sistema escravista que estava aplicado aqui. Então, eu prefiro, até como historiadora, associar essa liberdade da Maria Felipa a um processo de luta e de resistência, se emancipando, saindo das amarras desse sistema escravista do Brasil na colônia, principalmente na Bahia, certo? Aí a gente já estava
nas bandeiras, Século do Ouro, Inconfidência Mineira, Minas Gerais, já era o protagonista da coisa. Não era mais a Bahia como era no século XVII ou no século XVI. Mas essa cultura fica, né? E prova que ela fica é que o racismo no Brasil a gente não consegue deitar raiz até agora, né? Bem, então a Maria Filipa, como que era a vida dela, né? O que se sabe é que ela colhia mariscos, ela vivia na ilha de Taparica e que ela era capoeirista. Então, de novo, hein? A capoeira não é uma dança, não é uma arte. Quer dizer, hoje se tem essa concepção e por muito tempo se pensou assim porque a capoeira foi proibida. Mas ela foi proibida porque era uma luta, porque ela é uma luta de resistência, sim. Já era uma forma de se emancipar de toda a situação de opressão que tinha no Brasil. A capoeira foi um viés disso, um mecanismo de defesa. E aí isso sustenta mais a forma da gente pensar e sugerir que a liberdade da Maria Filipa veio das questões de reivindicação e de resistência daquele sistema. Vamos lá. E ela tendo esse pensamento sobre não aceitar, né? Ela não foi a única, né, que lutou contra os portugueses mediante ao processo de escravização, certo? Mas é a parada da consciência que ela tinha no meio de todo esse processo da resistência. Então, o que ela pensou? Poxa, se o Brasil se tornar independente, o povo também se torna independente. Então, como a família real já estava aqui, e eu já via os burburinhos políticos e o sentimento da população de se emancipar da coroa portuguesa, assim como foi o caso da Inconfidência Mineira no século XVIII, né? De ideais republicanos, mas a independência foi de interesses imperiais. Né? Nunca tá bom, né? Nunca a gente consegue um negócio legal, né? Mas enfim, e aí a ideia era essa, né? O Brasil vai se tornar independente, e aí brilha aquela esperança de que o Brasil vai também ser independente da escravização. E não, quando aconteceu o processo de independência, que foi em 1822, só rolou aquele reconhecimento básico, sabe, em 23. E aí, onde que a Maria atuou? Ela foi para a Inglaterra negociar? Não, foi o Bonifácio que fez isso. Mas, no Brasil, haviam conservadores. Olha que novidade, né? Vocês sabiam disso? Que no Brasil havia conservadores. Havia. Não existe mais conservadorismo no Brasil. E aí essa galera não aceitou que rolasse essa independência e falou, não, a gente tem que ter esse ligamento com Portugal, e Portugal também falou que palhaçada, é muita palhaçada, e aí rolou o combate, rolou o conflito. O que ela pensou? Eu não vou ficar aqui só vigiando, só de sentinela nesse processo. Eu vou pras cabeças. Linha de frente, a mina, pesado. Ela sabia que iam chegar a 42 embarcações na Bahia. Ela uniu, estimativa, tá? 40 mulheres, falou, vamos pegar esses caras aí. Os caras chegaram, elas conduziram esses homens para um lugar mais reservado. E aí, quando eles começaram a se despir, né, ficar aí à vontade, né, como veio ao mundo, elas pegaram uma planta chamada cansanção, é o nome da planta. E é uma planta que causa ardor e queimaduras. Mas tipo, queimadura mesmo, o negócio não é brincadeira. Elas desceram o cacete de planta, pá, meteram pau nos caras. Pau não, né? Plantada nos caras. Aí deixaram os caras agonizando lá e foram fazer o quê? Incendiar as embarcações. Incendiaram tudo. Foi um combate emblemático e que auxiliou muito no processo de independência do Brasil. Isso pro Dom Pedro, maravilhoso, ó, consciência da população, de ter uma política emancipada. Pá. Só que aí a Maria Filipa virou e falou assim, não,
Não é só isso. A luta é muito mais do que isso. E aí o protagonismo dela é sim de uma líder estrategista de guerra, mas principalmente de estar gerando essa conscientização na população que morava ali na ilha de Taparica, em outras regiões da Bahia também, de que tem que cobrar esses caras, de que não tá certo, o legado dela é esse. Não tá certo, o sistema que a política coloca pra gente não tá certo, e eles usam a nossa força de trabalho, a nossa luta, a nossa resistência para ganhar em cima disso. O Dom Pedro ganhou em cima disso, a aristocracia ganhou em cima disso. A política para a aristocracia, ela cresce em cima da ação do povo. E aí tá o ponto. Essas mazelas do sistema que crescem em cima dos combatentes. Né? E ela até o último momento da morte dela, que foi em 1873. Então, ó, de 1822 para 1873 são mais de 50 anos. São 51 anos. Então, ela deveria ser um pouco novinha ali, ter seus 20, 18 anos no processo da independência do Brasil, creio eu, né? A gente tá fazendo uma estimativa aqui. E lutou até o fim, sendo capoeirista, sendo marisqueira e sendo uma mulher de grande protagonismo para a região onde ela morava.